Oiê, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai fazer uma leitura sobre o que você precisa acessar, uma mensagem para você, uma mensagem para a semana. Vamos lá ver o que sai? Bora! Vou começar com um oráculo, tá? Para ver o que você precisa entender um pouquinho aí do seu processo. Inclusive, gente, toda segunda-feira no meu Instagram eu coloco cartinhas, tá? Para a mensagem da semana. Então, se te interessa, já me segue lá. O Instagram tá aqui embaixo, tá? Então você pode escolher uma das 3 cartinhas que eu coloco lá toda segunda-feira para entender um pouquinho uma mensagem que você precisa de inspiração para sua semana. Mas hoje a gente vai aprofundar, beleza? Então, bora lá. Vamos ver o que sai. Vamos ver o que sai. Vou tirar mais uma. Saiu. Ô, louco! Gente, essa semana vai ser um pouquinho, ó, de ação pra você. Saiu a carta 31, flerte, tá? Vamos falar um pouquinho sobre ela, depois eu mostro a outra. Vamos lá. Existe uma energia, uma necessidade de você conseguir e conquistar as coisas essa semana de uma forma um pouco mais sincera com você, mais verdadeira com você. E o que isso quer dizer? Vamos supor que você tem um projeto para fazer ou tem alguma coisa, uma decisão, uma escolha para tomar e às vezes você quer dar aquele jeitinho, sabe? Às vezes tu sente uma coisa, você identifica o teu sentimento, mas você mesmo muda e fala assim, não, é melhor dessa forma. Você vai contra ali o seu processo de sensibilidade e intuição, que é a energia feminina, tá? E inclusive daqui a pouco eu faço um convite para você bem especial para trabalhar essa energia feminina. Mas o que aparece aqui é assim: existe uma forma de você conquistar o que você precisa de uma forma objetiva e intencional essa semana, mais vinculada com a sua verdade, com a sua essência. Nada que vá contra isso, sabe? Porque essa carta ela fala muito sobre você utilizar o magnetismo feminino com um pouco mais de sensualidade para você conseguir certas coisas, seja uma conexão com alguém ou seja ali no teu trabalho e tal, mas de uma forma um pouco deturpada, tá? Eu vou até pegar as palavras-chave dessa carta aqui pra gente aprofundar esse tema, que eu sei que às vezes é um pouco delicado falar disso, né? Que às vezes às vezes tu faz e não tem consciência que tu faz, sabe? Não é para entrar uma culpa aqui, sabe? É para entrar uma percepção, beleza? Então a palavra-chave aqui é atenção. Todos nós sabemos que um pouco de flerte pode ser divertido, e essa é apenas uma parte da sua personalidade. Entretanto, flertar mais do que outras, em algum momento, não é tão ideal. Flertar além da conta pode significar outra coisa. Você está sendo fiel a alguém que se importa com você? E aí entra aqui, gente, um pouquinho de você pensar um pouco no outro, mas não no sentido de se sentir culpada, mas será que a sua intenção está sendo verdadeira consigo mesma para você compartilhar com os outros? Então, é uma reflexão aqui para você fazer, tá? A outra carta que saiu para essa semana saiu o Atitude. E é a carta 1, de novos movimentos, tá? E talvez exista uma teimosia aqui, tá? Essa semana pode ressoar uma teimosia essa semana, aquela criança birrenta, não querer fazer as coisas, e aí se sentir julgada, porque algumas pessoas na memória de infância passou por muito autoridade, né? Sofreu autoridade de pessoas, né? Pais, enfim. E essa autoridade, ela virou uma rebeldia. Sabe assim, eu só vou fazer quando eu quero. E aí essa rebeldia que tá trazendo aqui, assim, existe uma atitude um pouco mais adulta perante o que você precisa fazer essa semana. Então, cuidar um pouco dessa criança, porque ela pode aparecer, tá? Número 1 é significativo, 1111, se aparecer. E aí pode ser que você tenha que acalmar ela, tá? No sentido assim,
calma, eu vou te dar uma atenção, fazer o que você gosta em algum momento, mas esta semana eu preciso executar e fazer isso de uma forma adulta, sem esses gatilhos, né, da carta anterior que eu falei. Então é importante que você se posicione, mas não sobre essa energia de defensiva agressiva, mas de adulta, tá? Então essa semana vai demandar um pouco desse posicionamento. Vamos tirar uma carta aqui, um tarô, para ver o que é esse processo. É vinculado... É vinculado, tem coisas, tem aspectos familiares aqui, para alguns contratos, heranças, situações de organização familiar, dinheiro, nesse sentido, tá? Vou mostrar a carta. Então pode ser que exija de você essa maturidade com aspectos familiares aqui. E até decisões da sua própria família, caso você tenha família e estrutura familiar, tá? O que mais? Esclarece aqui pra mim, o que mais? Tem uma energia aqui da Rainha de Copas. Inclusive, se você não viu o vídeo, eu vou deixar aqui nos cards o vídeo sobre... Saiu essa Rainha de Copas numa leitura, tá? Eu vou deixar o vídeo aqui. Vou mostrar ela pra vocês. É a criança, né, gente? É a criança sendo acolhida ali pela mãe. Talvez aí exista... Delicado que eu vou falar, mas... Talvez exista uma necessidade de você se libertar da autoridade feminina que você recebeu ao longo da sua jornada, para você fazer as suas próprias escolhas e sair da energia do adolescente. E aí fica aqui o meu super convite para você. Eu vou fazer uma leitura ao vivo com ativação da prosperidade e espiritualidade junto, trabalhando essa energia feminina. O link tá aqui embaixo, tá? E na tela também, no final do vídeo, beleza? E passando o avião. Se vocês escutaram. E aí, gente, é uma necessidade de você usufruir da sua liberdade. Você tem ela, você só precisa confiar que você tem essa capacidade, essa energia de adulto para ir para a vida, sabe? E nem tudo você precisa de autorização, permissão. Você mesmo tem essa autoridade para fazer isso por você. E aí, fica um meu super convite para você estar lá conosco, tá bom? Então, bora... sim, ó, saiu mais, eu vou mostrar essa carta aqui para vocês. Ela traz muito essas ilusões. Então, por exemplo, essa carta, ela diz assim, eu tô olhando, assim, você tá olhando, é como se você tivesse olhando para várias possibilidades ao mesmo tempo e não sabendo qual escolher, de tão confusa que você tá. Dentro dessas ilusões que às vezes você criou por falta de liberdade. Então é tanta imposição que foi feito para você que você tá parado olhando assim, tá, o que eu escolho? E não tá acessando a sua própria intuição para ver a verdade da tua vontade, sabe? Então é hora de você acessar isso, acessar o seu coração, a sua vontade, os seus desejos. E você tem sim a liberdade de desejar e viver aquilo que tu quer. Então nesse momento, já comenta aqui embaixo, eu sou livre, para você ancorar essa energia em você a partir de agora, porque você vai precisar, principalmente essa semana, desse posicionamento, tá? Muito bonito. Vamos pegar uma orientação final aqui para você? A orientação final. Você está se libertando de um padrão. O julgamento, gente, essa carta é muito bonita porque ela fala sobre você
ser chamada, né? É um chamado mesmo. Então, é como se você tivesse sendo chamada a acordar das ilusões da vida que você construiu até agora. Não que foi uma mentira, mas você está sendo chamada para algo muito maior. Algo mais alinhado com você e com a tua verdade, com a tua essência. E isso é muito bonito. E aí, eis a questão, né? O quanto você está disposta a realmente, assim, relaxar e confiar no processo e ser guiada, sabe? Dar esse salto de fé e acreditar que aquilo que você quer realizar é tão importante quanto o amor que você tem por si mesma. Então, esse é o momento de você ativar essa energia feminina do confiar, da fé e da redenção para esse processo, tá? Mas sim, a lei universal do julgamento tá vindo e tá falando assim, olha, você precisa sair dessa roda kármica, desse ciclo de instabilidade em várias áreas da vida e ir para uma integração, tá? E essa integração é o que eu realmente gosto de sempre trabalhar, que é esse amor compatível, esse amor leve, uma espiritualidade, uma prosperidade com um propósito. E isso é o que a gente precisa resgatar, sabe, gente? Não ficar escolhendo isso ou aquilo, mas integrar as áreas da vida. Porque a gente precisa estar integrado, se complementando, não separados, né? Então, o que eu vejo, assim, é que às vezes a gente hoje tá, por exemplo, às vezes tu tá almoçando, mas você não tá almoçando. Você tá comendo, olhando o celular. Então, às vezes você tá no celular, mas você não tá ali trocando, vamos supor, experiências conectivas, você tá arrastando. Então, às vezes você tá na natureza, mas tá se distraindo no celular, não está na natureza. Então, a ideia é que você viva o presente das coisas, esteja presente nas coisas, e se você sofreu muita indução e manipulação para fazer o que os outros queriam, tá no momento de você resgatar esses estados de presença para você escolher com mais sabedoria, tá? Gente, que leitura interessante! Muito bom, né? Ó, seguinte, aqui na tela vai aparecer outros vídeos para vocês aproveitarem, tem uma playlist inteira de leitura. O link também vai estar aqui na tela para você participar da leitura coletiva comigo. E eu espero vocês lá. Até o próximo vídeo. Beijo!